Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O Grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no Açude, em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves! Talvez não haja maiores heróis e escuteiros verdadeiros do que os marinheiros que manobram os barcos salva-vidas pelas costas dos oceanos do mundo. Durante tempestades perigosas, eles têm de estar sempre prontos para aparecer a qualquer instante e arriscar a vida para salvar outros. Por o fazerem tão frequentemente e tão depressa, habituamo-nos a olhar para as suas tarefas quase como algo do dia-a-dia, mas nem por isso deixam de ser esplêndidos e dignos de admiração. Fico contente por tantos escuteiros aderirem ao escutismo marítimo e, ao aprenderem as artes do mar e a gerir os barcos, também estão a aprender a tomar o seu lugar ao serviço do seu país como marinheiros da Marinha ou da Marinha Mercante ou como salva-vidas ao longo das costas. Uma embarcação tanto pode ser o céu como o inferno. Tudo depende das pessoas que estão lá dentro. Se forem rudes, propensos a resmunguices e desarrumados, então serão uma tripulação infeliz. Se estiverem, tal como os escuteiros, alegremente determinados a fazer o melhor com o que têm, a dar e a receber e a manterem tudo arrumado e limpo, serão uma tripulação feliz e gozarão a sua vida no mar. Natação. Todos os rapazes devem aprender a nadar. Já vi muitos indivíduos que conseguem aprender à primeira tentativa, mas para outros é preciso mais tempo. Eu próprio precisei de mais tempo. Não consegui apanhar-lhe o jeito à primeira. No fundo do meu coração, penso que, na verdade, temia a água, mas um dia, saindo para fora de pé, dei comigo a nadar muito à vontade. Antes, estivera a esforçar-me demasiado e a dar muita luta, mas descobri a forma de levar as coisas com calma e a seu tempo. Fiquei a gostar da água e nadar tornou-se algo fácil. Tudo o que tens de fazer é tentar numa primeira fase nadar a cão, como se estivesse a rastejar na água. Não tentes nadar logo usando a braçada de bruços. Quando estiveres a nadar a cão, pede a um amigo que ponha a mão por baixo da tua barriga para servir de apoio. Tomar uma banhoca é muito divertido, mas ainda é mais divertido se souberes nadar. Que figura tola faz um indivíduo que tenha de ficar a chapinar em águas pouco profundas sem poder juntar-se aos amigos que vão para fora de pé no mar ou no rio? Mas há algo ainda mais divertido nisto tudo. Se fores andar de barco ou de barco à vela, não é justo para os outros se te juntares a eles sem saber nadar. Se o barco se vira e todos forem nadadores, até pode ser divertido, mas se há alguém que não sabe nadar, então os outros terão de arriscar a vida para o manter à tona. Aqui nesta parte do capítulo há um desenho em que se vê um grupo de rapazes a tomar banho, um deles a saltar de uma prancha para a água e um outro todo encolhido, junto às roupas, na margem, a olhar para os que estão a tomar banho. A legenda diz o seguinte: Kim, o pata tenra. Estão todos felizes menos o Kim. Estão todos a nadar para a água e a mergulhar, mas o Kim não sabe nadar. Para além disso, pode acontecer veres alguém a afogar-se. E se souberes nadar, atiras-te, agarras a pessoa de forma correta e consegues trazê-la para a terra. E com isso salvaste a vida de uma pessoa. Mas, e se não souberes nadar? Então passas um mau bocado. Sabes que deverias estar a fazer algo melhor do que simplesmente pedir ajuda, enquanto a pobre criatura está a lutar pela vida e gradualmente a ficar mais fraca diante dos teus olhos. Não vou descrever a cena. É um terrível pesadelo. E sê-lo há para o resto da tua vida, sempre que pensares que a pobre criatura se afogou parcialmente por tua culpa. Porquê tua culpa? Porque se fosses um verdadeiro escuteiro, terias aprendido a nadar e terias sido capaz de salvar essa pessoa. Manobrar um barco. Se vives perto da água, deverás ser capaz de manobrar um barco. Deverás ser capaz de o parar adequadamente junto a uma embarcação ou a um cais, seja remando ou usando o leme para que faça um grande círculo e fique junto à embarcação, com a proa a apontar na mesma direção da proa da embarcação ou no sentido da corrente.
deverás ser capaz de remar com um remo ao ritmo do resto da tripulação do barco, ou usar um par de remos, ou ainda gingar um barco com um só remo fixo à ré. Ao remar, o objetivo de colocar a pá do remo na horizontal quando esta está fora de água é evitar que o vento lhe bata e, por conseguinte, atrase o andamento do barco. Deverás saber como atirar um cabo enrolado de modo a que seja apanhado noutro barco ou no molho, ou ainda como apanhar e amarrar um cabo atirado de outro barco. E também deverás saber como atirar uma boia salva-vidas a alguém que esteja a afogar-se. Deverás ser capaz de construir uma jangada a partir de vários materiais que consigas arranjar, tais como tábuas, troncos, barris, sacas de palha e por aí fora. Quando estás a fazer um percurso pedestre, pode acontecer teres de atravessar um rio com a comida e a bagagem em locais onde não há barcos. Andar de barco. Em vez de fazer o percurso a pé ou de bicicleta, um excelente exercício para uma patrulha é levar um barco e explorar um rio ou fazer uma viagem por uma região, acampando da mesma forma que um acampamento itinerante. Mas não deverá ser permitida no barco a presença de alguém que não saiba nadar bem, que não seja capaz de nadar pelo menos 40 metros com roupas, no mínimo camisa, calções e meias, e se todos forem bons nadadores, não haverá perigo. Uma das experiências mais agradáveis que tive como escoteiro marítimo foi um passeio de barco que fiz num rio com 2 dos meus irmãos. Subimos o Tamisa num barco de lona insuflável até onde pudemos. Chegámos a Chiltern Hills, local onde nenhum barco chegara antes. Tínhamos levado o nosso kit de cozinha, a tenda e roupa de cama e acampámos nessa noite. Quando chegámos à nascente do rio, pegámos no barco, passámo-lo por cima da linha divisória das águas e pousámo-lo novamente num curso de água que corria no sentido oeste e que depois, após alguns quilómetros, nos levou a Avon. Viajámos por Bath e Bristol, remando, andando à vela, levando o barco à vara e à sirga, conforme exigiam as circunstâncias, até chegarmos às águas poderosas do Severn. Atravessámo-lo à vela com o patilhão a fundo, até chegarmos com sucesso a Chepstow, no outro lado. Lá abrimos caminho pelos rápidos do Vee, passando por paisagens lindas, até chegarmos à nossa casa em Llandough. De Londres ao país de Gales, quase todo o percurso por água com montes de aventuras e diversão à mistura. Mas não foi nada que qualquer um de vocês não possa fazer se quiser. Por isso, vem daí, escoteiro. Tornem-se eficientes e, se gostarem do escotismo marítimo, tanto quanto eu gostei, vão divertir-se muito. Aprenda a remar o barco adequadamente e a gingar o barco com um só remo. Escoteiros do ar. Quando se realizou o primeiro acampamento escotista na ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, em 1907, muito poucas pessoas pensavam que as aeronaves iriam conquistar os céus. Já tinham ouvido falar de umas experiências esquisitas com planadores, realizadas na América por Wilbur e Orville Wright, e das suas tentativas de fazer uma espécie de máquina voadora. Mas ninguém sonhava no significado que as aeronaves iriam ter num tão curto espaço de tempo. Desde então foram feitos todo o tipo de descobertas, não só acerca de partes inexploradas da Terra, mas acerca do passado, dado que há certas coisas, como vestígios de povoamentos e povoados antigos, que vistas ou fotografadas do ar se tornam mais claras. Podem, pois, ver que há muito pioneirismo e romance no novo elemento que o homem conquistou. Os escoteiros do ar fazem agora parte da nossa organização escotista em muitos países. Mas, tal como os escoteiros do mar, têm de estar tão bem treinados como todos os outros escoteiros que estão em terra nos exercícios práticos escotistas, pois todos os escoteiros precisam de ser observadores e expeditos. Os escoteiros têm de ser espertos ao passar secretamente informações de um local para outro ou ao fazerem sinais uns aos outros. Antes do cerco de Mafeking, sobre o qual falei na primeira conversa de Fogo de Conselho, recebi uma mensagem secreta de um amigo desconhecido no Transvaal, informando-me dos planos do inimigo, o número de homens, cavalos e armas. Estas informações chegaram num pedacinho de papel muito pequeno, enrolado numa bolinha do tamanho de um comprimido e depois enfiada num buraquinho de uma vara de caminheiro tosca e presa com cera. A vara foi dada a um africano que simplesmente tinha ordens para ir até Mafeking entregar-me a vara como presente. Naturalmente, quando ele me trouxe a vara e disse que era presente de um homem branco, supus que deveria haver alguma coisa especial naquela vara, e não tardei a descobrir a carta secreta. Noutra ocasião, também recebi uma carta secreta de outro amigo. Ele escreveu a mensagem na língua hindustani, mas com letras do alfabeto inglês. Qualquer outra pessoa que lesse ficaria muito confusa quanto à linguagem em que fora escrita, mas para mim era claro como a água. Durante o cerco, quando enviámos cartas para fora de Mafeking, dávamo-las aos africanos que eram capazes de se esgueirar por entre os postos avançados dos Boers.
Depois de passarem a linha das sentinelas, os Boers tomavam-nos como alguém dos seus e não ligavam nenhuma importância. Era assim que levavam as mensagens. As cartas eram escritas em papel fino e cerca de meia dúzia eram muito bem amachucadas numa bolinha. Depois eram enroladas num pedaço de folha de alumínio, da mesma forma que o chá é empacotado. O mensageiro levava algumas destas bolinhas na mão ou à volta do pescoço num fio largo. Se visse que estava em perigo de ser capturado pelo inimigo, olhava em volta para identificar pontos de referência e deixava cair todas as bolas no chão onde ficavam a aparecer pedrinhas. Depois continuava a andar corajosamente até ser abordado pelo inimigo, que se o revistasse, nada encontraria. O mensageiro esperava então um dia ou dois até a costa estar livre e voltava ao local onde os pontos de referência indicavam que as cartas estavam. Os pontos de referência, como se devem lembrar, podem ser quaisquer objetos, como árvores, montes, rochas ou outros pormenores, que funcionam para um escoteiro como sinais indicadores que ele repara e memoriza. Esta parte do texto tem um desenho de um aborígene a fazer sinais de fumo. Diz a legenda: os aborígenes da Austrália usam frequentemente sinais de fumo para enviar mensagens. Sinalizar. Vale bem a pena saber sinalizar. É muito divertido poder fazer sinais a um amigo do outro lado da rua sem que as pessoas compreendam o que estamos a dizer. Mas acho que é de grande valia quando se quer comunicar com um amigo numa zona selvagem. Certa vez estávamos em montanhas separadas, outra vez estávamos em lados opostos de um grande rio e um de nós tinha informações importantes para comunicar. Fogueiras de sinalização. Os escoteiros de muitos países usam fogueiras para fins de sinalização, sinais de fumo durante o dia e labaredas durante a noite. Sinais de fumo. 3 bafuradas sucedendo-se lentamente significa avançar. Uma sucessão de pequenas bafuradas significa juntem-se, venham para aqui. Uma coluna contínua de fumo significa parar. Bafuradas grandes, alternadas com bafuradas pequenas, significa perigo. Para fazer uma fogueira de sinalização, acendes normalmente uma fogueira com muitos pauzinhos e raminhos secos. E assim que estiver a queimar bem, junta as folhas verdes e erva ou feno úmido para fazer fumo. Tapa o fumo com um cobertor úmido. Retira o cobertor para deixar sair uma bafurada de fumo e depois coloca novamente o cobertor por cima da fogueira. O tamanho da bafurada depende do tempo que levantes o cobertor. Para uma bafurada pequena, levanta-o contando até 2. Depois volta a pôr o cobertor contando até 8. Para uma bafurada grande, levanta o cobertor durante cerca de 6 segundos. Em África, usam-se tambores especiais para enviar sinais de uma aldeia para a outra. Sinais de fogo. Durante a noite, as labaredas altas ou baixas significam o mesmo que os sinais de fumo durante o dia. Acendes uma fogueira com paus secos e mato rasteiro, de modo a fazeres uma labareda tão intensa quanto possível. 2 escoteiros seguram um cobertor à frente da fogueira, ou seja, entre ela e aqueles para quem estás a fazer sinais, de modo a que os teus amigos não vejam a chama até tu quereres. Depois deixas cair o cobertor contando até 2 para uma visualização breve ou até 6 para uma visualização longa, escondendo as labaredas enquanto contas até 4 entre cada visualização. Sinais sonoros. Na Guerra Civil Americana, o Capitão Clowry, um oficial batedor, queria avisar uma grande parte do seu próprio exército que o inimigo ia atacar inesperadamente durante a noite. Mas não conseguia chegar junto dos seus amigos porque não era capaz de atravessar um rio que transbordara e que ficava entre ele e os amigos. Além disso, estava a chover imenso. O que terias feito se fosses o Capitão Clowry? Ele teve uma boa ideia. Numa velha locomotiva que estava por ali, acendeu a fornalha, fez aumentar a pressão e depois começou a fazer apitar o comboio com apitos curtos e longos usando o código Morse. Os seus amigos não tardaram a ouvir e a compreender, respondendo-lhe com uma corneta. O capitão enviou rapidamente a mensagem de aviso. Os amigos compreenderam e agiram em função dela. Assim, os 20.000 homens que constituíam as forças ali presentes foram salvos do ataque surpresa. Certas tribos africanas enviam informações umas às outras através de batidas num tambor. Outras usam gongos de guerra feitos de madeira. Nesta parte do texto há um desenho de um indígena a bater num instrumento e a legenda diz: este é outro tipo de tambor de sinalização usado por alguns habitantes originais de África. Código Morse e sinalização semafórica.
Todos os escuteiros deveriam aprender o código Morse para sinalização. Pode ser usado para enviar mensagens à distância através de pontos e traços por meio de bandeiras ou de sons, tais como a corneta, ou de clarões, heliografia ou luzes elétricas. A sinalização semafórica, que é feita usando os teus braços em ângulos diferentes um em relação ao outro, é mais fácil de aprender. Com este método, podes formar letras diferentes colocando os braços em ângulos diferentes. Certifica-te que fazes corretamente os ângulos. O diagrama mostra os sinais como são vistos pelo destinatário. Pode parecer complicado na imagem, mas vais ver que é fácil. Está disponível uma imagem que ilustra o alfabeto com sinais de bandeiras. O emissor tem de ter sempre à sua frente o posto para onde está a enviar a mensagem. Chama a atenção do destinatário através do sinal de chamamento. Quando o destinatário está pronto, transmite o sinal K para prosseguir. Se não estiver pronto, transmite Q, que significa esperar. Quando o destinatário consegue ler uma palavra corretamente, transmite E ou T para Morse ou C ou A para semafórico. Se alguma palavra não obtiver resposta, o emissor fica a saber que o destinatário não a conseguiu ler e repete-a até obter resposta. Se te enganares, transmite 8 vezes o sinal E, significando apagar sinal, e depois repete a palavra. Aparece nesta parte do texto também uma imagem com o código Morse. Se vais enviar números com código Morse, usa os numerais do código, mas se vais enviar com semafórica, soletra os numerais. Serão confirmados pelo destinatário através da repetição. O fim de uma palavra é indicado por uma pausa curta usando sinalização sonora ou luminosa, ou ainda com bandeiras colocando-as em baixo à frente. Terminas a mensagem enviando o sinal AR para indicar fim de mensagem. O destinatário responde com o sinal R para indicar mensagem recebida se a mensagem for recebida corretamente. Depois de saberes o código Morse e o alfabeto semafórico, a única coisa que precisas é de praticar. Não é pedido a um escuteiro que envie frases muito longas ou que as envie a longas distâncias ou a grande velocidade. Tudo o que se espera é que o escuteiro saiba o alfabeto e leia e envie muito bem mensagens ou palavras simples. Faz, pois, o teu melhor para que, quando chega à altura de enviares mensagens a longa distância, a tua mensagem possa ser lida facilmente. Se quiseres enviar uma mensagem que confunda a maioria das pessoas, usa as letras do código Morse ou do alfabeto semafórico em vez do alfabeto normal. Vai ser perceptível para qualquer um dos teus amigos que compreendam este tipo de sinalização. Comandos e sinais. Um guia de patrulha tem frequentemente um apito e um fio ou cordame para o ter consigo. Os comandos e sinais seguintes devem estar bem frescos na memória para que os possas usar na tua patrulha. Formar. Em linha. Sempre pronto. De pé e aprumadamente. À vontade. Em posição de à vontade. À vontade sentar. Sentar à vontade sem sair da formação. Destroçar. Sair da formação. Direita volver ou esquerda volver e cada escuteiro volta-se para o lado que for indicado. Patrulha direita volver ou patrulha esquerda volver, cada patrulha com os escuteiros em linha volta-se para o lado indicado. Marchar. Andar aprumadamente começando com o pé esquerdo. Parar. Parar, ficando quietos e em sentido. Passo acelerado. Correr rapidamente com os braços descontraídos. Passo de escuteiro. Andar e correr um determinado número de passos alternadamente, cerca de 50 cada. Sinais com apitos. Quando um escuteiro-chefe quer reunir o grupo, imita o chamamento escuteiro ou usa um chamamento especial para o grupo. Os guias de patrulha, ao ouvirem o chamamento, reúnem as suas patrulhas emitindo o chamamento da patrulha. Depois levam a patrulha em passo acelerado até junto do escuteiro-chefe. Estes são alguns sinais com apitos para os jogos escutistas ao ar livre. Um apito longo significa silêncio, sempre pronto, atenção ao meu próximo sinal. Uma sucessão de apitos longos e arrastados significa partir, afastar ou avançar, alargar ou dispersar. Uma sucessão de apitos breves e agudos significa reunir, aproximar, juntar, formar. Uma sucessão alternada de apitos breves e longos significa alarme, cuidado, prontos, homens aos postos de alerta. 3 apitos breves seguidos de um longo, vindos do escuteiro-chefe, serve para reunir os guias de patrulha, ou seja, aproximem-se os guias.
Qualquer sinal deverá ser obedecido rápida e imediatamente, tão depressa quanto seja possível, independentemente da tarefa que estejas a fazer na altura. Sinais com as mãos. Os sinais com as mãos também podem ser feitos pelos guias de patrulha com as bandeirolas das patrulhas sempre que necessário. Abanar a mão várias vezes em frente à cara de um lado para o outro, ou abanar a bandeirola na horizontal de um lado para o outro em frente à cara, significa não, não importa ou continuar. A mão ou bandeirola bem levantada, abanando muito lentamente de um lado para o outro a toda a extensão do braço, significa alargar, ir para mais longe ou dispersar. A mão ou bandeira bem levantada, abanando rapidamente de um lado para o outro a toda a extensão do braço, significa aproximar, juntar ou vir até aqui. A mão ou bandeirola apontando numa qualquer direção significa ir na direção indicada. A mão fechada ou a bandeirola movendo-se rapidamente de cima para baixo várias vezes significa correr. A mão ou a bandeirola esticadas e direitas sobre a cabeça significa parar, alto. Quando um guia está a dar a voz de comando ou a transmitir uma mensagem a um escoteiro que esteja longe, o escoteiro, se conseguir ouvir o que está a ser dito, deverá levantar a mão ao nível da cabeça durante todo este tempo. Se não conseguir, deve ficar quieto sem fazer qualquer sinal. O guia irá então repetir mais alto ou pedir ao escoteiro para que se aproxime. Inventa os teus próprios sinais para outros comandos que queiras utilizar na tua própria patrulha. Exercícios práticos de sinalização. Praticar fazer, acender e usar fogueiras de sinalização, tanto para sinais de fumo como para sinais com labaredas. Praticar os sinais de apito e as vozes de comando. Realizar uma competição na patrulha escondendo mensagens numa pessoa. Dar a cada escoteiro um pequeno pedaço de papel e deixar que ele o esconda na sua pessoa. Formar pares de escoteiros e deixar que um reviste o outro. Aquele cujo papel demorar mais a ser encontrado é o vencedor. Cada patrulha inventa o seu próprio código secreto. As outras patrulhas tentam decifrá-lo. As patrulhas competem para descobrir a melhor forma de enviar uma mensagem em código Morse sem usar objetos especiais. Todos os exercícios práticos de sinalização devem ser tão reais quanto possível. No início podem ser enviadas letras isoladas para serem lidas a grandes distâncias e, de preferência, ao ar livre. Gastas pouco! O escotismo é para todos, mesmo pós de idade muito mais avançada, como a gente costuma dizer. O escotismo vai desde os 7 anos até aos 90. Tenho 77 anos e, portanto, não posso ser mais do que isso, transmitir aos mais novos aquilo que os mais velhos me ensinaram a mim. Desde os 6 anos, acho que há 13. E vais continuar a ser escoteiro? Vou, espero que sim. O escotismo é para todas as idades e onde as pessoas divertem-se e aprendem coisas novas. O escotismo é para todos? É para todos, sim. Na buraca... Tentamos que seja para todos. Buscar um bocadinho aqui, outro ali. Eu dizia que para virem, porque depois podem formar muitas amizades e porque depois podem ter um coração melhor. Gosto pelo escotismo e gosto em levar o escotismo à AEP onde não existe. Com certeza, é para todos. Novos e velhos, ricos ou pobres, têm direito a serem escoteiros. Claro que é para todos, para pobres, ricos, todas as raças, todos os feitios. Afinal somos todos iguais, isso é o que importa. AEP é escotismo para todos. 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 Escotismo para todos. AEP é escotismo para todos. AEP é escotismo para todos. AEP, escotismo para todos e não só, e para mais alguns. Muitos parabéns à Associação dos Escoteiros de Portugal, porque esta ordem é uma ordem muito rara, a ordem da instrução pública. É uma ordem que assinala o serviço à formação, à instrução, à educação da juventude, e a Associação dos Escoteiros de Portugal tem um mérito único, não só de durar mais de 100 anos, mas sobretudo ter sido pioneira. Trouxe o escotismo para Portugal. Abriu um caminho novo, um caminho que perdurou para além de regimes, para além de sistemas, para além de governos,
para além de tudo o resto. O país foi mudando e os escuteiros são o que são em Portugal devido a esta instituição. Atenção, escuteiros, saudação cessar.